Olá, amigos e amantes do xadrez. Eu sou José Neto. Você está no canal Enxame, seja bem-vindo. Eu estava aqui fazendo a gravação de vídeo de partidas que me mandaram pelo WhatsApp e eu tive que interromper para fazer aqui este vídeo desta partida que, na minha visão, é um pouco urgente. Então, peço desculpas aos que me mandaram, que eu iria fazer hoje, mas eu tive que interromper. Então, vou mostrar para vocês essa partida aqui. Depois eu explico os detalhes. Nessa partida aqui eu joguei no dia 15 de novembro de 2019. Foi num torneio que acontece aqui no estado de São Paulo, que foi a final do Municipal Individual de Xadrez. Foi a 25ª final. Então teve a fase classificatória, depois teve a fase final. E essa partida aqui foi a única que eu joguei com essa pessoa. Então vamos lá. A partida eu joguei aqui com as brancas e eu comecei com o peão do rei para E4, ele jogou E5. E eu joguei o cavalo para F3, foi jogado o cavalo C6 e eu joguei o bispo para C4. Eu pretendia aqui fazer o gambito Evans, né? Que eu imaginava que ele fosse jogar o bispo aqui para C5 e eu ia oferecer esse peão aqui com o gambito Evans. Mas nessa ocasião ele preferiu jogar aqui o lance D6, fechando um pouco o jogo, né? Eu gosto de jogo aberto, então já tento abrir o jogo imediatamente com o lance D4. E aí ele crava o meu cavalo para procurar dificultar um pouco aqui as minhas intenções. O jogo continua com E vezes D4 e ele captura de cavalo. E essa captura aqui é interessante porque ele está ameaçando o bispo e ameaçando o cavalo. E esse cavalo está cravado, né? Então eu estou com alguns problemas aqui na posição, mas o jogo continua, eu faço aqui o recuo do bispo para E2. O jogo continua com bispo vezes F3 e eu capturo com meu bispo. E meu bispo fica numa posição não muito boa aqui também, porque ele está bloqueado pelo peão, né? E aí eu até gostaria que ele capturasse o meu bispo com o cavalo, né, nessa situação aqui, mas ele não capturou. E o jogo continuou aqui com o lance dama F6. E a intenção dele aqui é clara, ele quer agora capturar para dobrar peões aqui na ala do rei, onde eu vou fazer o roque. E eu estou com esse atraso de desenvolvimento desse lado, né? Então, ele debilitando aqui, eu não consigo fazer o roque grande, porque eu vou demorar muito, né? E ele vai atacar com os peões aqui na ala do rei debilitada. Então essa é a intenção do jogo dele, que eu percebi na hora. Então não vou deixar ele capturar esse bispo, eu recuo o bispo aqui para E2 e ele faz o roque grande. Então você vê, ele começou com as pretas, mas ele teve uma iniciativa, ficou com uma posição melhor aqui no jogo, né? Porque ele já fez o roque, ele tem aqui algumas peças já desenvolvidas, tem que desenvolver aqui na ala do rei, mas eu posso fazer o roque, mas se eu fizer o roque contrário aqui ao dele, eu só vou atrair esses peões aqui para o ataque, então vai me complicar, né? Então como é que eu jogo aqui nessa hora? Eu faço aqui o lance cavalo C3, tentando compensar o meu atraso de desenvolvimento, eu vou para cima. E aí, nessa hora, o jogador de pretas joga dama para G6, ameaçando esse peão que está desprotegido. Então, se eu faço o roque para defender, eu vou ter alguns problemas, porque eu vou atrair essa molecada de peões que está aqui, né? E essa é uma coisa que vai me complicar. Então, eu joguei aqui o lance G3, defendendo esse peão. Não é uma posição que eu gosto muito de jogar, né? Me defendendo assim, mas eu tive que fazer esse lance. E aí o jogo continua aqui com o cavalo para E7. Então eu jogo aqui o bispo para E3, ameaçando aquele peão, né, que está desprotegido. E nessa hora aqui ele escorrega o rei para a casa ali de B8, defendendo o peão. Então eu faço aqui mais um lance para conseguir fazer o roque. Eu jogo aqui a dama para D2 e agora eu tenho a possibilidade de fazer o roque grande. Então você vê, eu tinha desvantagem no desenvolvimento, mas ele não aproveitou essa desvantagem a tempo e agora eu vou conseguir fazer o roque. E aí o jogo continua aqui com avanço de peão na ala do rei, porque eu acho que ele imagina que eu vou fazer o roque pequeno, né? Mas eu já tomei a decisão de não fazer o roque. E aí eu faço aqui o roque grande. E aí ele joga aqui o cavalo para G4, ameaçando o meu bispo e até convidando a capturar aqui esse cavalo com o meu bispo, onde ele elimina o meu par de bispos, né? Que é o meu ponto forte. Eu gosto muito de jogar com bispos. Mas nessa hora aqui eu decido não capturar e eu faço um lance aqui que desconcerta realmente
a vida desse jogador. Ele fica um pouco complicado na posição e também na mesa, né? Porque esse jogo foi presencial. Então eu vejo aqui o desconforto dele quando eu faço esse lance. E o lance é bispo vezes A7, cheque. Esse lance aqui é um sacrifício de bispo, onde eu tenho as peças já direcionadas para a ala do rei. Então eu me arrisquei a fazer esse sacrifício, nem quis checar se era correto ou não, porque era um jogo com tempo. Se eu não me engano, eram 10 minutos ou 15 minutos para cada um, não era muito tempo. Então eu nem pensei muito, eu decidi sacrificar, eu falei, eu vou pra porrada, né? E nessa situação você vê, ele tem aqui a possibilidade, inclusive, de dar um duplo de cavalo, né? Depois. Então, aparentemente ele tá com uma posição interessante, ele tá com vai ficar com uma peça a mais, né? Porque, claro, ele aceita o sacrifício e ele ainda pensa que ele pode capturar esse peão aqui, dando um duplo aqui nas torres, né? Mas eu vou jogar para ele não ter tempo de fazer isso. Eu percebo que as peças dele, a maioria, estão aqui na ala do rei. Ele não tem peças na ala da dama, onde está o rei dele. E é justamente em cima disso que eu vou jogar. Eu jogo aqui o cavalo dando cheque, o cavalo em B5, e ele recua. E nessa hora aqui, eu tava com tanta sede de ir para cima com o ataque, que depois que eu jogo esse lance aqui de dama, eu começo até a tremer. Eu te juro, eu tava até tremendo, porque o jogo nosso foi tenso devido a outros fatores que eu não vou citar aqui, mas teve alguns fatores no jogo que deixaram essa partida um pouco tensa. Nessa hora aqui eu estava tremendo até, né? Tava assim, procurando me controlar para ele não perceber, né? Então nessa hora aqui eu tenho uma ameaça de dama entrando ali na casa de A7 com cheque, né? Que é uma entrada forte. E eu também ameaço esse peão, né? Então aqui já recuperando esses dois peões, expondo o rei, para mim o sacrifício já vale a pena, porque ele não tem como defender ali aquele peão por enquanto, né? A não ser que ele jogue a torre para cá e aí ele vai acabar levando checkmate. Nessa hora ele encontra um lance interessante aqui, ele joga o cavalo para C6, defendendo a casa de A7, mas ele não defende o peão. E eu aproveito e capturo esse peão com cheque. Ele escorrega o rei ali para a casa de A8 e aí eu faço aqui uma subida de torre, porque eu vou trazer a torre para dar mate, né? A minha ameaça aqui é clara, né? Trazer a torre para cá, aplicando ali um checkmate. Imaginei que ele fosse subir esse peão aqui agora, mas ele não faz isso. Ele acha melhor aqui dar esse cheque, porque muita gente acredita que o cheque assusta um pouco, né? E esse cheque aqui é duplo, porque ele está dando cheque no rei e ameaçando o cavalo, né? Só que ele não vê a arma que eu tenho por trás disso. E aí eu escorrego o rei, ele captura o meu cavalo e eu dou o cheque de torre, descobrindo aqui um ataque na dama, que ele não tinha percebido. Ele achou que esse cavalo estava solto, né? E aí nessa hora aqui da partida eu estava muito tenso, devido a outros fatores que aconteceram, né? E eu tremia no jogo. Eu estava tremendo, esperando a minha vez, eu tremendo. E não estava frio nesse dia, né? E aí ele olhou para mim assim, serenamente, e falou: calma, calma. Você já está com o jogo ganho. Você já ganhou o jogo. E eu imaginei que ele fosse abandonar, mas ele não abandonou, né? Eu até falei, bom, tudo bem, né? Se ele tá abandonando, só que ele não abandonou, ele continuou o jogo. E o jogo seguiu aqui com o lance cavalo para A7, defendendo o cheque. E aí eu capturei a dama. Nessa situação aqui eu já tenho mate inevitável. Eu nem precisava, na verdade, capturar essa dama. Eu poderia simplesmente fazer aqui a captura de torre e era checkmate, né? Mas eu fiquei tão tenso no jogo que eu nem percebi, né? E aí eu capturei aqui a dama e nessa posição aqui ele saiu com o bispo para defender a torre e evitar o mate, né? E eu tava tão... Você vê como a tensão muitas vezes atrapalha a gente, né? A gente não dá o nosso melhor por conta de alguns erros que a gente comete, erros emocionais na partida. E é nessa hora que eu poderia muito bem jogar até o bispo para cá, ameaçando um mate, né? Que seria interessante. Depois que ele protege aqui com a torre, eu poderia vir com a dama para cá. E aí ele não tinha como evitar mais o mate. Mas nessa hora aqui eu tenso no jogo, como falei, acabei capturando o bispo. E o jogo continuou, né? Eu acabei, mesmo com o jogo ganho, a falta de controle emocional que a gente tem na hora da partida faz a gente não encontrar os melhores lances, né? Mas eu acredito também que numa partida, principalmente presencial, você não precisa fazer o melhor lance possível. Você só precisa fazer lances melhores do que os do seu adversário. E foi isso que aconteceu aqui. Eu acabei encontrando lances melhores que os dele, né? E aí eu acabei ficando numa posição melhor.
Então o jogo continua aqui. Ele fez aqui essa movida de torre ameaçando a minha dama. E aí eu jogo aqui o bispo capturando essa torre que ele não tinha percebido. E ele recua a torre para casa de C8. E nessa hora eu faço aqui mais um lance que assusta, que é o lance bispo ameaçando a dama, né? O bispo D7. E aí ele faz aqui o lance cravando o meu bispo com a torre. E esse lance aqui é perdedor, né? Porque não tem como ele evitar mais o mate. Aqui eu dou cheque de dama, ele só tem como dar a torre. E eu capturo aqui, é checkmate, porque esse cavalo não pode capturar minha dama que está cravado aqui pela torre. Beleza? Então, deixa eu dar os detalhes dessa partida e eu vou inclusive dizer por que eu estou de máscara nessa partida. Essa partida aqui foi jogada por mim e pelo Carlos Chagas. Essa partida aconteceu no dia 15/11/2019. E esse meu amigo Carlos Chagas, que inclusive depois daí a gente trocou telefone e a gente ficou amigo depois daí, conversando pelo WhatsApp. Convidei ele para torneios online, né, do Clube de Xadrez Maria Luísa. E hoje de manhã, infelizmente, esse cara foi acometido aí pela doença do Covid-19 e essa doença, infelizmente, aplicou um checkmate nele hoje e ele veio a falecer. Então, por esse motivo que eu estou de máscara durante esse vídeo todo, é uma forma aí de homenagear o meu amigo Carlos Chagas, que infelizmente faleceu hoje, que no momento, né, que eu gravo esse vídeo, eu fiquei sabendo e é uma tristeza muito profunda, é um lamento que eu sinto porque ele era um cara sensacional, além de jogador de xadrez, que já tem a minha admiração por ser jogador de xadrez, ele era um cara fantástico, ele era um cara sensacional. E essa aqui foi a forma que eu tive de homenagear esse grande amigo, grande jogador. E também alertar a todos, né? Façam uso da máscara, porque isso é um problema muito sério. Eu perdi um amigo no mês passado também, e agora perdi mais um, infelizmente, né, para essa doença. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se prevenir, higienizar as mãos e fazer aí o uso da máscara com consciência. Beleza, galera? Infelizmente, nessa semana aqui, mais uma vez, estou de luto por causa da perda de um grande amigo. Agradeço a todos aí pela audiência. Desculpem pelo vídeo, porque eu fiz às pressas, não editei muito bem, mas é muito triste ter aí essa notícia e continuar a nossa vida, né? Porque ele vai realmente fazer muita falta pra gente. Abraço a todos, galera. Até a próxima.